Christopher Nolan para muitos é só mais um bom diretor em Hollywood, mas para mim ele é um ótimo diretor, ele é o melhor diretor de Hollywood da atualidade. O cara simplesmente é um gênio. Ele sempre tenta trazer uma diversidade de temas à sua filmografia. O cara simplesmente pegou um personagem que foi feito de piada nos anos 80 e entregou uma das melhores trilogias de super-heróis já existente. Ele pegou um ator, Leonardo DiCaprio, e fez ele entregar uma das melhores atuações da sua carreira, na minha humilde opinião. Mas em 2014 ele entregou um dos melhores filmes de sua filmografia, Interestelar, um filme que é cultuado até hoje na internet. Mas eu costumo dizer que Interestelar foi o último filme unânime do diretor, um filme que eu acho que tem poucas críticas negativas. Eu acho que o filme é unânime, todo mundo ama esse filme, e a partir daí o diretor só entregou trabalhos medianos. Em 2017 ele lançou Dunkirk, um filme silencioso, um filme tediante que fala sobre a guerra, que é justamente o oposto. Em 2021 ele entregou Tenet, que até tem uma premissa legal, só que os personagens são vazios e não tem a mesma emoção e não tem o mesmo impacto do que outros protagonistas que ele já havia apresentado em seus filmes. E em 2023 ele lançou, pra mim, que foi a decadência total. Eu não curto esse filme, que foi Oppenheimer. Cara, eu acho um filme longo, um filme chato, que tem uma história interessante. É um filme mediano pra mim também. E eu acho que eu dormi quando eu assisti pela primeira vez. Costumo colocar esse filme pra me dormir também. E chegamos ao ápice da sua carreira, um épico. Quem não compreende a dor? Será que a Odisseia de Christopher Nolan finalmente conseguiu quebrar essa maldição que o diretor empunhou em 2014 com Interestelar? É o que vamos ver. Dirigido por Christopher Nolan e protagonizado por Matt Damon e uma caralhada de atores famosos, após o fim da Guerra de Troia, Odisseu, rei de Ítaca, inicia uma longa e perigosa jornada para voltar para casa, onde sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco o aguardam. Durante a viagem ele enfrenta criaturas míticas como o Ciclope Polifemo, as sereias e as ninfas Calypso. Além da fúria dos deuses, enquanto luta para sobreviver e reencontrar sua família, Odisseu também precisa confrontar as consequências da guerra e de suas próprias escolhas. Cara, eu posso começar os pontos positivos do filme falando sobre a estrutura do filme. Eu acho que a estrutura do filme como o Nolan já de costume gosta de trazer em seus filmes, é bem top. Eu gosto muito, porque ele começa contando a história do filme sobre a visão de Telêmaco e o que está acontecendo em Ítaca, depois que Odisseu não regressa para casa. Enquanto Telêmaco está em Ítaca, escutando as histórias da Guerra de Troia, porque alguns retornaram e começam a cantar contos sobre o que houve na Guerra de Troia, enquanto ele escuta a gloriosa vitória de Odisseu sobre Troia, Odisseu está lá com Calypso, e sobre a visão de Odisseu, ele já carrega um trauma gigante. Então Telêmaco escuta uma coisa e Odisseu fala outra, então fica nesse contraponto que eu achei até interessante sobre a perspectiva do Odisseu e do Telêmaco sobre a guerra. Falando um pouco sobre as cenas e as composições de câmera, 3 cenas em particular chamaram a minha atenção, e uma delas é a cena do Menelau dentro do cavalo de Troia. Cara, esse cavalo que tá na praia, existem alguns soldados lá dentro e a gente vê o sufoco que eles passaram. É falado no filme que se passaram cerca de 10 dias ou 5 dias, se eu não me engano. Então a gente vê o sufoco que aqueles soldados passaram até chegar à gloriosa vitória. O que ficou na minha cabeça quando eu saí do cinema também foi a feiticeira moldando os soldados em porcos. Cara, essa cena nos bastidores eu ouvi dizer que foi feito totalmente sem CGI, com animatrônico, e isso, cara, é uma das cenas mais épicas do filme.
Não é uma cena tão grandiosa, mas é uma cena que mostra a capacidade técnica do diretor de compor uma cena que emite suspense, que emite terror, uma cena que emite urgência. Então, cara, isso ficou na minha cabeça. E a forma como ela molda, pega assim na cara dos soldados e molda ele, e eles gritando, comendo, não parando de comer lá, e eles virando porco. Então, cara, essa cena ficou na minha cabeça até no final. E até, cara, eu não preciso nem falar que o filme tá lindo. Cara, o diretor, uma das coisas boas que o Nolan nunca perde é saber onde posicionar a câmera, é saber cada ângulo, cada ângulo, cada posição de câmera, cada cena desse filme aqui, se tu pausar, vai dar um quadro. Pode imprimir, pode tirar print que dá um quadro, porque o filme tá muito lindo. A iluminação, as armaduras não me tirou do filme, principalmente a do Agamenon. Dizem que ele tá parecendo o Batman. Eu acho que o capacete fica semelhante ao do Batman, mas a armadura, toda a imponência que ela traz, eu acho que faz jus aqui, faz jus à história. Então, pra mim não me tirou do filme. É uma coisa também que eu tenho que elogiar. A atuação do Tom Holland nesse filme tá uma coisa sensacional. O ator se entrega muito. O cara chora, ele fica com raiva, dá pra ver a expressividade na cara dele. Então, um dos pontos maior positivo é a atuação do Tom Holland, que fica acima da do Odisseu, a do Matt Damon. Então, cara, pra mim, a atuação do Tom Holland tá acima da do Matt Damon. Tá muito boa mesmo. Cara, o Christopher Nolan sempre foi bom em fazer grandes cenas de ação no cinema que impactassem e que ficasse marcado na sua filmografia. Só que aqui não tem nenhuma cena assim. E eu já já falo disso, abrindo os pontos negativos do filme, porque, cara, não tem nenhuma cena grandiosa. Aqui é um filme épico, só que não tem nenhuma cena grandiosa. Até a cena que eles invadem Troia é até bem composta, é até uma cena bem feita, só que a trilha sonora não ajuda também, juntamente com a cena de ação. Toda a cena de ação, a câmera fica atrás do Matt Damon para justamente para dar mais impacto emocional ao personagem na história do que tá relacionado a uma cena grandiosa mesmo. Então, cara, nenhuma cena de ação aqui, nenhuma cena me impressionou nesse filme. Nenhuma cena de ação me impressionou nesse filme. Cara, e pra quem assistiu dublado, cara, que porra de dublagem foi essa do Elliot Page, cara? Moço, escolheram quem pra dublar esse personagem? Toda vez que o personagem do Elliot Page abria a boca, me tirava do cinema. Não foi nem o personagem em si ser escolhido pra esse filme, foi a voz dele, cara, a dublagem, cara. Eu assisti dublado e toda vez que esse personagem abria a boca, era nível Luciano Huck dublando Enrolados, cara. Me tirou do filme completamente. Ele é um cavalo mau. Cara, existe uma total falta de imersão a esse universo que o Christopher Nolan tá apresentando. Não existe nenhuma câmera no alto mostrando a imersão da guerra, a importância da guerra de Troia, cara. A câmera fica o tempo todo do lado do Odisseu, mas que se preocupa mais em mostrar como isso vai traumatizar ele lá no futuro do que mostrar a importância dessa guerra aqui. Cara, é horrível a forma como o Nolan retrata essa falta de imersão aqui desse universo que ele tá apresentando. E apesar de eu ter gostado do final, desse final, que o Nolan sabe trabalhar bem nos finais desse filme, só que aqui, cara, ele deu uma esticada ridícula, cara. Cara, o Odisseu chega, fala com o Telêmaco, que é o seu filho, com seu filho. Aí eles vão até um salão para um jantar. Depois tem toda uma discussão lá do Odisseu protegendo, querendo pagar uma de bonzão lá. Ele briga lá com o personagem do Robert Pattinson. Depois acaba o jantar e eles voltam. Depois eles voltam de novo pro Odisseu falar com a Penélope lá, para ele ter todo um diálogo ridículo no final. Depois eles voltam de novo, eles saem lá do palácio. Depois eles voltam de novo para uma prova final da Penélope. Então, cara,
é um final longo que eles poderiam ter cortado bastante coisa, que fica entediante, cara. Mas eu tenho que dar um crédito pro Christopher Nolan, porque a luta final aqui do Odisseu, eu gostei dessa luta final. E cara, o discurso do Odisseu, a conversa do Odisseu com a Penélope no final do filme, cara, sobre os horrores da guerra, de como ele se arrepende, de como ele tá traumatizado por ter ganhado Troia de uma forma tão injusta assim, de uma forma que não é uma forma muito correta, moralmente falando. Cara, faltou ele pedir desculpa por ser homem, cara, só faltou isso, porque, cara, o cara parece que ele se arrepende de ter ganhado uma guerra. Bem, já deu pra ver que eu não gostei muito do filme. Pra mim, remetendo ao começo, pra mim não é um filme unânime do Christopher Nolan. O filme tem vários problemas. Aqui não é a Odisseia. Aqui eu vejo outra coisa. Eu vejo uma outra coisa, um outro projeto do Christopher Nolan. Não é a Odisseia aqui. O filme, ele tem seus momentos. Eu acho que é um filme visualmente muito lindo. Isso eu tenho que tirar o chapéu pro Christopher Nolan. Mas aqui não é a Odisseia. No mais, eu dou uma nota 7 pro filme. Eu acho que 7 tá bom. 7 passos de ano. Dou uma nota 7 pro filme. Não pretendo rever esse filme de novo. Pra mim não é um filme que dá vontade de ver de novo. Eu gosto do final. Eu gosto da luta do Odisseu no final. Só que não é um filme que dá vontade de ver de novo, assim como Oppenheimer. Mas esse filme aqui, ele consegue ser um pouco melhor do que o Oppenheimer. Eu dou uma nota 6, 6,5. Esse aqui é um 7 com certeza. Então por Christopher Nolan não ter feito um filme unânime, significa que eu não gosto mais dele, eu não acho ele um bom diretor? Não, cara, ele só fez mais um trabalho mediano. Eu ainda acho ele o melhor diretor de Hollywood, na minha opinião. O filme dele já tá com mais de 600 milhões, então provavelmente já tá financiando o próximo filme dele. Tá com ótimas críticas. Eu espero de verdade que esse filme ele faça sucesso. Não é porque eu não gostei do filme que eu não recomendo ele, então eu quero que vocês assistam esse filme aqui. Assistam, tirem suas próprias conclusões. Eu acho um filme mediano, um filme nota 7. No mais, falou! Nós vencemos a guerra. E meu lar. Nem mesmo os deuses